Ao mesmo tempo que as principais religiões praticadas no Japão possuem tradições seculares, o país possui alguns cultos e religiões que são novos e bastante exóticos. E é justamente isso, antes de falarmos sobre essas crenças exóticas, vamos dar um panorama diferentes. Também pedimos que comentários ofensivos para as crenças diferentes das nossas, por mais estranhas que elas possam parecer. O Japão é um país que tem uma relação diferente com a religião. A principal religião japonesa é o Shintoísmo. Shintoísmo vem da palavra Shinto, que significa caminho dos deuses. Todavia, definir o Shintoísmo como somente uma religião é algo errado. Ela vai além disso e está presente em costumes da sociedade, no modo de pensar e até mesmo em como o Estado japonês é e um conjunto de práticas espirituais. Não possui um livro sagrado como o cristianismo ou o islamismo. Apesar disso, existem alguns textos e o Nihon Shiki. Talvez a maneira mais fácil de se resumir o shintoísmo é dizendo que suas principais características estão associadas ao culto à natureza, ao solo japonês como um todo e aos antepassados. Santuários e templos estão pelo país. Também é importante dizer que a religião sofreu uma grande influência do Estado japonês no passado, a fim de se evitar que religiões estrangeiras florescessem no Japão. Alguns líderes optaram por fazerem mudanças na religião, muito por conta do crescimento do budismo no país. Após a Segunda Guerra Mundial, e além disso, o Japão se tornou um país laico, ou seja, uma nação, a segunda maior religião do país é o budismo, que chegou ao Japão por influência da imigração chinesa e coreana séculos atrás. O número de cristãos é baixo se comparado com os países ocidentais. Todavia, por conta da influência americana, após a Segunda Guerra Mundial, alguns feriados tipicamente cristãos, como o Natal, são celebrados no país. Outro dado importante a ser dito é que a cada ano o número de pessoas que não praticam nenhum tipo de religião vem crescendo entre os japoneses. Agora que você conhece as religiões mais comuns do Japão, vamos falar sobre os cultos e crenças mais exóticos? Então, vamos começar com um culto que foi desenvolvido por uma mulher chamada Anjiki Tenkei. Em 1977, ela teria ouvido Buda, o fundador do budismo, falar com ela e deu uma missão: salvar a humanidade. Por conta disso, Tenkei criou um grupo denominado Komei no Kai. 7 anos depois, ela teria recebido uma segunda revelação. Dessa, acredite ou não, um alienígena, habitante do planeta Vênus, o extraterrestre chamado Telebate, nada a ver. Até o jeito de escrever é diferente. Telebate afirmou que as mentes das pessoas estavam confusas porque elas estavam bebendo água. Por conta disso, elas estavam perto da extinção. Para tentar consertar isso, o alienígena teria ensinado a japonesa a buscar uma fonte de água limpa e sagrada que ficava localizada em uma montanha. Depois, ensinou a usar essa água. Depois afirmou à mulher que o líquido poderia limpar a mente das pessoas e ordenou que Tenkei distribuísse para quem ela visse passar. Então, o seu antigo grupo, feito por conta de Buda, foi renomeado para Yamato no Miya, o inúmeras pessoas. Muitos visitam o local pela curiosidade ou mesmo pelo fato da história ser tão exótica. Cientificamente, até os dias de hoje, não ficou comprovado que a água sagrada tem algum tipo de influência na vida da água e partiremos rumo à religião que prega a felicidade. Em 1981, um homem chamado Ryuho Okawa disse ter tido uma grande iluminação. Nela, o então empresário teria descoberto que ele era simplesmente um canal para as grandes figuras religiosas. Em 86, ele fundou um grupo denominado Kofuku no Kagaku, conhecido mundialmente pelo seu nome em inglês Rap Science,
que significa algo como ciência da felicidade. Em 1991, o grupo foi reconhecido oficialmente como uma religião pelo governo japonês. 9 anos depois da fundação do Rap Science, ele afirmou que chegou ao status de uma deidade chamada El Cantare. Além disso, Okawa afirma que, por vezes, conversa com grandes personalidades que já morreram. Parte dessas personalidades seriam de grandes políticos e líderes mortos ao redor do mundo. Por causa disso, Okawa acabou fundando um partido político que leva os princípios da Rap Science. O partido foi fundado em 2009 e se chama Kofukuji Sugento. Entretanto, apesar de existir há 10 anos, o partido nunca elegeu um membro a nível nacional. Ou seja, no parlamento japonês, o país não possui um representante. Além disso, passou 2 eleições sem conseguir vagas, nem mesmo em cargos menores. Somente no ano de 2018, o partido conseguiu eleger 21 pessoas em assembleias locais. A religião também possui algumas profecias. Uma afirma que alienígenas chegarão ao nosso planeta em um período de aproximadamente. Por outro lado, apesar de aparentemente promover a paz, o grupo tem alguns discursos um pouco contraditórios. Já houveram declarações nas quais Okawa apoiava um maior militarismo no Japão e até mesmo a destruição da China e da Coreia do Norte. Isso faz a religião. Muitos críticos a apontam como controversa e apontam alguns comportamentos suspeitos de seu líder. Mesmo assim, esse grupo já não está presente somente no Japão. Ele já se expandiu para alguns países na Ásia e outros países ao redor do globo, como Estados Unidos e até mesmo o Brasil. E aqui vamos até abrir um parênteses. A religião possui sedes, principalmente no estado de São Paulo. Além dos templos, é possível ir em palestras, comprar revistas que já possuem quase 200 edições na data da gravação deste vídeo e até mesmo livros. A maior parte desses livros é creditada como de autoria de Ryuo Okawa, o fundador da religião. O detalhe é que os temas variam bastante. É possível encontrar obras sobre justiça, fé, obras com temática infantil. Entretanto, o principal livro é chamado de O Dharma do Correto Coração, novamente escrito por Okawa. Apesar de poucos milhares de seguidores, a religião vem conseguindo se expandir aos poucos. Prova disso é justamente o fato do partido político ter crescido no cenário japonês. E por um acaso, você já ouviu falar do Sekai Mahikari Bunei Kyodan? Sua tradução para o português é mais ou menos Organização Religiosa Mundial da Civilização da Luz Verdadeira. Essa religião, com um nome grande, foi criada em 1959 por objetivo é salvar o mundo. É interessante dizer que o criador dessa religião já estava envolvido em um culto bastante restrito. De lá, ele acabou saindo do culto ao receber uma ordem direta de Deus para criar a sua religião. A crença dessa religião passa por toda uma alteração da história. Para eles, os japoneses são uma espécie de povo escolhido. Seus ancestrais teriam sido os responsáveis por ajudar a desenvolver sociedades históricas como a egípcia e a da Mesopotâmia. Tudo isso faz parte de uma espécie de utopia global no qual, no passado, um imperador. O objetivo agora é reunir todas as etnias, religiões e povos do mundo para, mais uma vez, criar uma utopia no estilo japonês em nosso planeta. Claro, com o imperador japonês como líder. Só a título de esclarecimento, o Japão é um país que possui um imperador. Porém, a sua figura praticamente é representativa. Ele não possui grandes poderes constituintes. O parlamento é o responsável por governar o país. Todavia, nenhum imperador japonês teve envolvimento com essa religião ao longo dos anos. Como você pode perceber, o Japão é um país que, além das religiões tradicionais, guarda credos bastante diferentes do comum.
Vale dizer que muitos cultos e religiões acabaram ficando de fora. Mas quem sabe, em um próximo vídeo sobre os deuses exóticos, nós voltemos a abordar o Japão. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Eu sou Ivan Lima e deixo aqui um grande abraço e até a próxima.